Hollow Knight é uma obra-prima, isso todo mundo já sabe. Mas o que aconteceu depois do seu sucesso estrondoso foi uma grande enxurrada de títulos que se inspiravam. Tinha alguns bons e outros que eram completamente ruins. Vamos pegar o tal do Lotus Knight e botar bem do lado do Crossworld. À primeira vista eles até parecem um pouco parecidos, mundo escuro, personagem pequeno, mundo hostil, mas aí você coloca o Hollow Knight no meio dos dois e... pô, um desses jogos claramente tem uma identidade própria e o outro tá só usando uma roupa emprestada. Você pode até falar que eu tô sendo chato, que é só uma inspiração, e eu até não descartaria essa sua opinião. Mas existe uma diferença enorme entre se inspirar numa obra e ter a cara de pau de chegar e dar o Ctrl+C e Ctrl+V, né? Para entender o problema, primeiro a gente tem que entender o que fez Hollow Knight ser o que ele é. Não é só o visual, não é só o fundo preto, não é só a vibe dark. A gente criou uma identidade visual completa. E cada peça dessa identidade serve como um propósito. Todos os personagens do Hollow Knight têm essa vibe de olhos meio vazios, que transmitem uma solidão, sem precisar de uma palavra. A paleta de cores que muda o humor de cada área, de um jeito que você até sente, mas quase não percebe. As animações têm um peso próprio, tem inércia, tem alma. O mundo parece vivo, mesmo ele estando completamente morto. Isso não é só arte bonita, é uma linguagem visual coerente do começo ao fim. E o Silksong lançou em setembro de 2025, ainda feito por apenas 3 pessoas, e fez 50 milhões de dólares em 4 horas. Então meio que é óbvio que todo mundo ia tentar copiar ele. O problema aqui é o que eles copiaram. Alguns copiaram até demais. Esses jogos não são só iguais entre si, mas na minha visão eles conseguem cair em 3 categorias bem diferentes. Os que pegam a essência e criam algo novo, os que ficaram no meio caminho, bons, mas ainda é muito dependente do original, e os que simplesmente só copiaram a aparência sem entender o porquê. Então vamos por partes. Blasphemous, ou como eu gosto de chamar de blasfêmia. Visualmente sombrio? Sim. Mundo hostil? Até mais do que o próprio Hollow Knight. Mas aqui é um pouco diferente, é tudo meio católico. É grotesco de um jeito que só o Blasphemous consegue ser. A iconografia religiosa, medieval, os chefes com narrativas sobre culpa e penitência. Isso aqui não é um Hollow Knight com outro visual. É uma obra com identidade própria. E jogar isso aqui em espanhol, ó, pô, é uma maravilha. Deixa tudo mais interessante. Aí, pra quem não sabe, é a linguagem original do Blasphemous. É jogar em espanhol. Crossworld. Eu espero ter falado direito. Ainda tá em desenvolvimento, mas esse aqui consegue ser o mais polêmico dessa lista, talvez. Quando apareceu no Kickstarter em 2021, a galera, pô, hateou por força esse pessoal, falando que isso aqui é um grande plágio, que é tudo uma cópia descarada. Mas a própria Team Cherry deu o aval. E o próprio diretor Alexander foi a público sobre querer se distanciar das inspirações ao criar uma identidade própria. E olhando o trailer de novembro de 2025, combate com uma foice, armas de fogo, ritmo agressivo, inspiração em Devil May Cry. Isso aqui, sério, bate muito longe de Hollow Knight, sinceramente. Sempre que eu revejo o trailer, bate um ânimo de querer jogar isso aqui. Saber como essa história, esse mapa vai se desenvolver. Sem contar que eu vi isso aqui na época que tava todo mundo querendo o Silksong. Só que ninguém nem sabia que o Silksong existia. E agora eu só fico mais curioso. Será que ele vai ser um nível de qualidade do Silksong ou vai chegar ao menos próximo? Mas enfim, eu não vou falar muito porque só o tempo dirá dessa daqui. Sabe, tem uns jogos que estudaram tão bem Hollow Knight que eles conseguem ir até além. Agora chegamos numa categoria interessante, provavelmente um pouco perigosa. Os jogos aqui são bons, às vezes são muito bons, mas que ainda carregam Hollow Knight demais nas costas. Ender Lilies. Esse jogo é lindo, a arte é delicada e a trilha sonora também narrativamente é incrível, parece um monte de camadas. Mas se você jogou esse jogo logo depois de Hollow Knight, o déjà vu é bem constante. A estrutura do mapa, o sistema de habilidade, o peso do combate, a solidão, tudo funciona, mas pouca coisa te surpreende. Eu nunca vou esquecer o tanto de vezes que eu olhei pra história disso aqui e fiquei comparando com o do Hollow Knight, porque lembra bastante, mas alguns momentos eram bem mais interessantes e fugiam bastante dessa minha comparação. Mas mesmo assim ele conseguia fazer um simples muito bem feito. E a propósito, eu lembrei agora que tem stands muito fodas aqui. Se fosse pra resumir, Ender Lilies é tipo um discípulo talentoso que ainda não encontrou a própria voz.
mas talvez tenha encontrado, já que eles em 2025 também lançaram uma sequência, Ender Magnolia, que lançou também em 2025 e melhorou bastante a sua gameplay. Nine Souls. Não é Nine Souls, é Nine Sols. Eu sempre confundo, eu achava que era Souls. E esse aqui divide opiniões. E eu até entendo os dois lados. O combate de parry é brilhante. A mitologia teolística é única. E o próprio estúdio chama isso de Tal Punk. Mas visualmente nasceu olhando pra Hollow Knight. A diferença é que chegou longe o suficiente para cair na identidade própria no caminho. Começou como uma inspiração e terminou com uma obra independente. E está bem visível que ele conseguiu se destacar por ser diferente. Mas na moral, tanto de aura que ele farma no meio do jogo não tá escrito. Por algum motivo eu acho o protagonista muito maneiro, mesmo ele parecendo ser um gato meio humanoide. Ele até tem um design meio fofo, mas aí eu lembro das atrocidades que ele cometeu nesse jogo. Ah, e ele fuma. Muito importante destacar isso aqui. E esses aqui são os casos que mais me fascinam, porque mostram que a linha entre inspiração e dependência não é uma parede, é um gradiente bem extenso e propício. Aí chegamos no pior nível, porque foram esses jogos que me fizeram querer fazer esse vídeo. Oh, que coisa legal. Lotus Knight. Olha pra esse jogo. Agora, olha pro Hollow Knight. Personagem inseto, mundo subterrâneo escuro, inimigos claramente inspirados em Hollow Knight, né? É estranho, porque aqui não tem subtexto, não tem tentativa de reinterpretar. Isso aqui é uma cópia com outra paleta de cor. E sabe o que é mais gritante? A própria comunidade da Steam tava em guerra uns tempos atrás. Tinha gente falando pra Team Cherry processar os desenvolvedores literalmente no fórum oficial do jogo. O Lotus Knight nem tem data de lançamento confirmado. 0 pessoas estão realmente interessadas no jogo. E já acumulou mais polêmica por plágio do que por qualidade. E acho que isso diz tudo já. Deviator. Tá aí um exemplo mais gritante. Ele pegou o visual, o gameplay, a estrutura e entregou uma versão pior. Sem alma e sem propósito. Sério, olhar pra esses jogos aqui só me faz parecer que pegaram Hollow Knight e botaram uma skin diferente, se bem que nem os mods do próprio Hollow Knight de skin é tão mal feito assim. O mercado indie tá saturado de uma estética que perdeu o significado. Quando você abre a Steam hoje e filtra por Metroidvania, tem centenas de jogos com um fundo preto, personagem pequeno, vibe melancólica, e os jogadores já não sabem nem o que eles realmente deveriam confiar, porque é difícil distinguir por uma foto ou uma capa o que é um jogo bom e um jogo ruim. Jogos bons, eles estão sendo ignorados porque aparece mais do mesmo. Jogos medíocres que estão vendendo porque surfam numa identidade que não é deles. Hollow Knight, com certeza, ele abriu uma porta. A questão agora é o que as pessoas decidiram fazer com essa porta aberta. No fim das contas, o problema estilo Hollow Knight não é o Hollow Knight. É a preguiça criativa de quem decidiu que parecer bom é o mesmo de ser bom. A gente já passou anos construindo uma identidade visual que só é deles, com só 3 pessoas, sem public, sem dinheiro. E a maior homenagem que você pode fazer é isso, não é copiar o visual, é ter a coragem de criar a sua própria identidade. Sabe o que a Team Cherry fez em 2025? Ela conseguiu derrubar todas as plataformas de jogos possíveis, com uma equipe do mesmo tamanho que um grupo de WhatsApp. Mas enfim, se esse vídeo fez sentido pra você, sei lá, deixa o like, comenta aí. E eu vou beber água porque eu tô uns 20 minutos gravando esse áudio. Pera aí, agora que eu vi, é quase 30.